Namaskar. Neste vídeo nós vamos falar a respeito do Good Karma Awards, que é uma contribuição onde se elegem os melhores projetos ligados ao yoga, em que se estabelece uma inserção ou uma ação social a partir do yoga. Esse evento ocorre nos Estados Unidos e esta matéria saiu na última edição do Yoga Journal americano, datado aqui de novembro de 2018. Então nós falaremos sobre o que é esse Good Karma Awards e sobre os projetos que foram vencedores nele e algumas características referentes a esses projetos de inserção social pelo yoga. E ao final eu pontuarei algumas questões que eu considero importantes como uma crítica a este processo, a esta abordagem do yoga. Os seus aspectos positivos, logicamente, estarão aqui expostos neste artigo da revista, mas eu pontuarei pelo menos uma questão que deve ser considerada para que possamos ter de forma efetiva a atuação do yoga para esse propósito de inserção social ou até mesmo de aspectos, diríamos, de bem social ou de bem público. Eu peço para você, se gostar desse vídeo, curti-lo. Se não é ainda, assinar o canal e ativar o sinalizador. E se gostou do material, do conteúdo que nós apresentaremos aqui, compartilhe com os seus contatos, ok? Muito obrigado por isso. Então esta atividade, este evento realizado por algumas empresas ligadas à atuação do yoga nos Estados Unidos, dentre elas o próprio Yoga Journal, o Lulu Yoga, algumas empresas também que atuam aí na produção e na confecção tanto de tapetes quanto de estúdios e roupas para yoga. Eles então financiam este evento onde eles elegem os melhores projetos que estão atuando, especificamente nos Estados Unidos, para uma ampliação do público do yoga, principalmente com um público que necessariamente, por uma questão até mesmo de elitização do yoga no Ocidente, se manteve excluso deste meio algumas pessoas, alguns grupos, algumas comunidades, e isto obviamente é algo de grande relevância ser feito, É importante ter esse trabalho também a nível social, obviamente. Então o primeiro desses projetos foi o projeto estabelecido por Marshall Felts, chamado Act Yoga, e é muito interessante porque ele foi o ganhador, a primeira colocação, e recebeu $10 mil, se não me engano agora, mas para poder ter incentivo para o seu projeto. Esse projeto é o seguinte: ele leva o yoga a presidiários, a comunidades carentes, a escolas de bairros e subúrbios dos Estados Unidos, mas principalmente dentro do sistema presidiário do estado, ali ou nas proximidades da cidade de Chicago, algumas cidades e municípios próximos a Chicago. E o aspecto interessante da vida de Marshall é justamente o fato dele ter sido preso. Ele é um presidiário e ele foi preso por volta dos 17 anos, quando ele cometeu um homicídio. E então levou uma pena de 38 anos, e durante esse período ele acabou descobrindo o yoga. Tinha ali um professor que levou a prática do yoga para a penitenciária. Ele começa então a praticar yoga, ele sente os benefícios tanto a nível físico, de relaxamento muscular, das tensões, como também do estresse psicológico que obviamente um presídio causa no indivíduo. E então ele faz uma formação, ele se especializa nessa formação e passa a ministrar aulas de yogas ali dentro do presídio. E então funda esse projeto, e esse projeto leva
o yoga hoje para outras comunidades, outros ambientes, e isto reduziu a pena dele em 18 anos, né, devido à atuação, devido às atividades que ele realiza para esse benefício. Então ele consegue agora inserir um público que naturalmente estava excluído do yoga e com um propósito realmente de readaptação e qualidade de vida, né, das pessoas que muitas vezes estão envolvidas com o crime. Então é um projeto muito interessante. O outro deles é de Lara Land, que é chamado de Tree and Health Accuracy Yoga, que tem como finalidade levar o yoga também para comunidades carentes, para regiões muito pobres, né? Atua principalmente no Harlem, Nova York, e tem como objetivo levar para ambientes onde as crianças principalmente são as afetadas, por não ter muitas vezes ali a presença dos pais, ou são pessoas que estão numa situação muito envolvida ainda com as drogas, com a criminalidade, e então esse projeto leva yoga para esses bairros, especificamente para o Harlem e Brooklyn, e também outros pontos, né, de Nova York. E o projeto começa quando a própria Lara Land, ela vai prestar um serviço em Ruanda, e ali ela vê a situação das pessoas que estavam sofrendo muito pela rebelião social, né, pelo clima de conflito social que ocorre ali em Ruanda. Muitas pessoas são violentadas, estupradas, agredidas. É uma situação muito caótica ali devido à crise política, crise governamental da região. E então ali ela percebe o quanto o yoga poderia beneficiar as pessoas e traz esse projeto e implanta, né, desenvolve ele. Além do aspecto todo relevante, né, da sua vida, da sua marca, do seu processo, também a questão, muitas vezes, social em que a pessoa é colocada, ou até mesmo situações que ela não pode controlar e que acaba afetando a sua vida, como é o caso justamente das pessoas que estão, às vezes, em regiões de conflito bélico, ou guerrilhas, ou conflitos sociais, né, como é o caso realmente do sistema econômico, sistema social ali de Ruanda. Agora, um outro projeto também interessante é esse de Catherine Thomas, que é o Yoga for Change. E Catherine, ela passou por um acidente onde ela perdeu também seus movimentos, e durante o processo terapêutico, em fisioterapia, ela descobre o yoga, começa a praticar o yoga com esse objetivo, e então ela consegue se recuperar. Boa parte dos seus movimentos foram recuperados através das terapias em fisioterapia e também do yoga. E então ela funda esse projeto para justamente trazer pessoas que teriam dificuldade, justamente pelas limitações físicas dadas a algum tipo de acidente. Então, pessoas que passam por traumas de acidentes, perdem movimentos, e consegue se readaptar através do yoga. E uma grande parcela das pessoas que são atendidas ou são beneficiadas nesse projeto são também muitos jovens e veteranos de guerra, pessoas que passaram então, às vezes até por mutilação, né, de órgãos, de membros do corpo, elas conseguem ter o acesso ao yoga através desse projeto Yoga for Change, de Catherine Thomas. Projeto muito interessante, e atua ali na região de Monterrey. Um outro projeto que eu achei muito interessante, muito criativo, é o Deaf Yoga Foundation, fundado aqui pela Lila Lulling, e que trabalha justamente, né, um projeto que visa integrar surdos e mudos, né, principalmente pessoas surdas que precisam de uma outra comunicação para entender a condução de aula. E isso é uma carência, inclusive, dos instrutores de yoga. E então esse projeto, muito interessante, consegue incluir nas aulas de yoga pessoas que têm dificuldades auditivas.
Então, o projeto, além de levar a aula de yoga para esse público, também forma especialização para professores de yoga que trabalhem a linguagem de surdos, né? E isso então eu achei assim algo muito criativo, uma grande inovação para a atuação de instrutores de yoga que atuem justamente na área com pessoas que tenham deficiência auditiva. Podemos pensar também na questão de deficiência visual, né, em que você consegue conduzir pela voz, pela condução oral. Mas quem é surdo, você precisa mais do que meramente a exposição física, né, a apresentação ou a demonstração física para que ela visualize. Ela precisa também ter a condução, e aí no caso entra então essa especialização com a linguagem de mudos. Um outro projeto que visa a reintegração racial, né, de você não ter excluído diferentes etnias da aula de yoga, e sim conseguir resgatar uma multiplicidade cultural e étnica nas aulas de yoga, é o projeto liderado aqui por Bibi McGill, Yogs of Color Christianity, que ela, na verdade, ela é tanto a produtora cultural, produtora musical, como também a guitarrista, né, das músicas da Beyoncé. E o projeto então visa isso, integrar pessoas de diferentes etnias numa aula de yoga em que ela consiga integrar diferentes nacionalidades, diferentes raças, né? Então ela quer, na verdade, com o projeto, trazer o maior número de pessoas para quebrar, né, essa segregação racial no yoga. Um projeto interessante. Um outro, que é esse de Jivana Haiken, aliás, Jivana Hyman, é Accessible Yoga. E ela visa também trabalhar com pessoas que tenham tido algum problema, algum acidente e tenha sido por isso dificultado. Tanto acidentes, né, que tragam traumas físicos, como também traumas emocionais, traumas econômicos, traumas sociais, diferenças que afetem, né, como barreira para que essas pessoas tenham acesso ao yoga. Então, ela consegue integrar diferentes tipos de pessoas, incluindo pessoas que estão numa condição de cadeirantes, né, questões físicas, como eu disse, incluindo também diferenças sociais, também diferenças étnicas, religiosas, enfim, criar um ambiente onde todos possam participar da experiência com o yoga. Um outro projeto que eu achei muito interessante também é I Grow Chicago, de Robin Carroll. E esse objetivo, né, que ela tem no projeto é muito interessante, pois a escola, basicamente, você tem uma escola num bairro, um bairro carente, um bairro com deficiências econômicas, financeiras. Então, essas pessoas fazem as aulas de yoga naquele bairro, se conhecem e elas assumem um compromisso público de arrumar, limpar, preservar a área pública do bairro, né? O jardim, as praças. Então, traz da aula de yoga para uma atuação prática efetiva, né? Em que as pessoas estão juntas, não apenas na prática do yoga, mas também interagem para um objetivo social, para um objetivo público. Então, um projeto muito interessante que eu achei assim significativo, né? De você realmente levar a ideia de Yama e Niyama para fora da sala de aula, em que você vai ter que atuar, você vai ter que fazer num conjunto com os demais alunos, com os demais membros, amigos, né, do bairro, uma atuação prática no bairro, né? Então, esse I Grow Chicago de Robin Carroll eu achei bem interessante e muito efetivo, né? Qualquer cidade do mundo pode aplicar esse tipo de projeto e ser muito bem efetivo. Então você cria uma egrégora, cria uma comunidade, um contato, uma inter-relação entre os alunos para fora da sala de aula, onde eles terão que preservar e colocar em prática os valores que são ali trabalhados, principalmente em Yama e Niyama. Outro projeto muito interessante é o Yoga for First Responders, né, que é de Olivia Kitwhite, onde ela leva o yoga para
públicos muito específicos, né, principalmente que atuam na rede de segurança pública, né? Então, policiais, alguns grupos também militares e da polícia, né? Isto também ocorre, se não me engano, assim, membros de Los Angeles, Departamento de Polícia de Los Angeles e também de bombeiros. Então, uma atuação mais efetiva ali na região da Califórnia, né? Mas um efeito muito importante, eles trabalham especificamente nesse projeto com técnicas respiratórias e meditativas, com o objetivo de melhorar a qualidade mental, ou seja, a autogestão do estresse que esses profissionais passam, né? Tanto o bombeiro quanto o policial, como também algumas atuações ali de membros da área militar, eles têm essa sobrecarga emocional. Então, com a prática de respiração, o objetivo é de melhorar a qualidade de vida deles e também melhorar a atuação que eles teriam com o público, ou, no caso dos policiais, de como eles abordarão suspeitos de forma mais pacífica, de forma mais amena, como também para os bombeiros e médicos, ambulâncias, de enfermeiros, conseguirem trazer benefícios e ajudar, né, com que esses pacientes, essas pessoas que estão necessitando aí do apoio, do suporte desses profissionais, possam estar mais calmos, mais protegidos e assimilarem melhor, né, os cuidados dados por esses profissionais, bombeiros e enfermeiros em casos de emergência, em casos de acidentes. Então o objetivo não é apenas o bem-estar dos profissionais, como também a atuação do bem-estar no serviço prestado por esses profissionais. Então nós vemos aqui uma importância muito, muito relevante desse trabalho estabelecido pela Olivia no Yoga for First Responders, um projeto muito interessante em Los Angeles. Outro projeto é o Cultivate Union, onde principalmente em bairros, né, e regiões que o acesso se torna realmente difícil. E o objetivo é de facilitar, então, a prática desses membros, desses alunos, a prática do yoga, a inserção no yoga. Então, diferentes barreiras, né, como principalmente a socioeconômica, a representação que, para este público, o yoga não alcança, né, ou seja, preserva-se muito ainda um aspecto em que uma faixa da população não tem acesso devido realmente a questões econômicas, a questões também culturais. E eu considero que principalmente o aspecto cultural é o que dificulta mais o acesso, não apenas o econômico, né? A gente tem essa falsa ideia de que é uma restrição econômica, mas não, é uma restrição mais cultural do que econômica. Por fim, nós temos esse último projeto, que foi o 10º colocado dentro dessa categoria, né, de projetos que foram eleitos e ganharam incentivo, inclusive financeiro também, para que pudessem preservar esses projetos, foi o projeto de Carrie Kelly, que, ao meu ver, é importante também, mas é um pouco menos relevante em relação aos demais, porque ele tem um aspecto mais politizado, mais ideológico. Claro que há uma necessidade também de se inserir as diferentes visões, porém, no caso desse projeto, o Sit the Wheel, é que você tem uma limitação narrativa aí no contexto, porque o objetivo que traz esse projeto é de inserção a, a quebra, né? Você quebrar a ideia do racismo, da misoginia, também da feminismo. Enfim, há uma questão um pouco mais política aqui nesse projeto. E claro, aqui entra o meu ponto de consideração crítica, que em todos os aspectos, né, o yoga ele trabalha algo que está além dessas generalizações, né, de homofobia,
de racismo ou de misoginia, ou feminismo ou machismo. Todas essas terminologias, elas não são absorvidas pelo yoga, porque a cultura do yoga ela já inclui todas essas questões, essas diferenciações. Por quê? Na visão clássica do yoga, o ser ele é espiritual, ele é um indivíduo espiritual, logo ele está destituído de qualquer categorização. Essas categorizações, essas bandeiras, elas não são partes comuns do yoga. Pelo fato de que o yoga aborda o ser. Ele não aborda o gênero, ele não aborda a raça, ele não aborda as preferências políticas e ideológicas. O yoga é para todos, num aspecto realmente democrático. Logo, não há necessidade de estabelecer uma bandeira, de estabelecer um atrelamento, né, ou um envolvimento ideológico ao yoga, porque o yoga transcende esses aspectos. E transcender esses aspectos não significa desconsiderá-los, pelo contrário, significa já tê-los em si. O yoga ele não vai, de forma alguma, criar essas secções, esse sectarismo, né, essa guerra étnica, ou este confronto racista, ou esta preferência de gênero. Entende? Então toda essa questão ela diz muito mais respeito ao ser humano, e ser humano no caso aqui dotado de uma visão ideológica, de uma visão política, ou de uma visão que ela ainda é muito externa ao yoga. Então, todos esses projetos eu acho eles fantásticos, desde que eles sejam aplicados a partir de uma iniciativa privada, sem nenhum atrelamento, sem nenhum envolvimento, nenhuma dependência do Estado, nenhuma dependência do governo, como ONGs, né? Não, você ter realmente isso estabelecido aqui no Brasil, por exemplo, projetos como esses que sejam financiados por iniciativa privada. Então, abrir projetos, como tem no caso de projetos que você abra fundos, né? Como é o caso, por exemplo, desse projeto mesmo, da Cultivate Union, né? Onde a Raquel Hatchali Knowles, ela tem um fundo onde você tem então condições de prover, financiar a atuação dos profissionais de yoga nas comunidades carentes. Não é um projeto financiado pelo governo. Esta é uma questão realmente de iniciativa muito válida, certo? Do que atrelar o yoga a algum projeto do governo. Isto prejudica muito o desenvolvimento, diria, saudável do yoga no Brasil, já que dentro de um processo privado você tem condições de preservar alguns princípios, algumas bases do yoga como ele é. A partir do governo, nós temos o risco de ter ali também alguma tendência ideológica, alguma tendência política. E claro que há uma certa relação do yoga a algumas ideologias, né? Geralmente é quase impossível você desconsiderar alguma atuação humana de questões ideológicas, porém a ideologia do yoga é transcendental, é uma ideologia de transcender as limitações, as barreiras físicas, barreiras mundanas, as barreiras psicológicas, certo? Isso para Patanjali, como Kaivalya, no Bhagavad Gita, como Mukti, ou seja, a liberação. Então qualquer conceito, qualquer designação, qualquer nomenclatura restritiva, ela deixa de ser o yoga no estado mais puro, no estado clássico, o yoga como ele é, e passa a ser um yoga agora como uma ferramenta ou um instrumento de porta-voz de uma ideologia. E isto acaba sendo muito prejudicial ao yoga.
Então, o que eu queria apresentar era justamente isso, né? Esses projetos que fizeram parte deste evento, que anualmente seleciona os melhores projetos de inserção do yoga em diferentes comunidades e um pouco sobre o que cada um desses projetos traz e como que isto pode ser realmente benéfico para o yoga no futuro e até mesmo algumas ideias que podem ser levadas adiante aqui no Brasil. Agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Namaskar.